E aí pessoal, tudo certinho? Espero que esteja bem com todos vocês. Olha só, pronto para ter um aprendizado sinistro? Pois é, olha aqui, ó. Eu sou o senhor sinistro nesse projeto aqui do Xenem e a ideia nossa é que a gente possa facilitar aí o seu aprendizado. E para isso eu gostaria de convidar você a ser o nosso ex-estudante, a ser o nosso ex-aluno. Aqui na descrição tem um link para você poder se inscrever e fazer parte do nosso ambiente de treino. Lá nos X-Men não tem um ambiente de treino lá, que eles chamam de Dangerous Room em inglês. Em português seria alguma coisa como sala de perigo? Pois é, aqui também no X-Men nós também temos a nossa sala de perigo, que é um lugar onde você vai para treinar. Então, as aulas terminando aqui, você tem coisas que você pode fazer lá no nosso ambiente. Então, não deixe de se inscrever. Aproveite e também já assina o canal. Você tem que ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui. E a gente tem uma porção de coisa bacana para vocês aí durante o ano, ok? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar continuidade ao que nós estamos estudando. Nós estamos na trilha de funções. Então a ideia é que aqui comigo vocês vão estudar funções. Nós já falamos sobre a função afim, né, a função linear, função constante. Todas essas, o gráfico delas são retas. E agora nós vamos falar sobre as funções quadráticas. É disso que a gente vai falar logo depois da vinheta. Bom, minha gente, então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre funções quadráticas. Vamos dar a definição, né? Vamos ver qual é o formato do gráfico dessa função, como é que a gente faz para poder fazer o esboço desses gráficos sem a gente ter que ficar jogando pontinho, 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 né? Para poder ligar os pontinhos para poder fazer o gráfico. A ideia é que a gente saia daqui sabendo fazer esboço desses gráficos sem ficar jogando pontinho, 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 hein, minha gente? Vamos aprender isso aí, vamos ter um aprendizado sinistro aqui com relação a essa questão de fazer esboço de gráfico. Também a gente vai ver como é que a gente encontra as interseções, né, com os eixos. É disso que a gente vai falar agora. Vamos em frente? Então tá bom, vamos lá. Bom, minha gente, primeiro vamos entender o que vem a ser uma função quadrática. Olha, uma função quadrática é aquela que a lei de associação é um polinômio de segundo grau. Essas funções, elas vão transformar um número real em um outro número real com base em uma lei de associação como essa que você está vendo aqui, ó. Para cada x que você entra, o seu y na saída, ele será calculado desta forma aqui, ó. Ou seja, é um polinômio de segundo grau que vai fazer a transformação. E aí nós precisamos que aconteça o quê? Nós precisamos que esse a não seja zero, porque se esse a for zero, eu volto para uma função afim, como a que nós acabamos de estudar, né? E o b e o c são números reais qualquer. Por exemplo, eu tenho aqui essa função y igual a x ao quadrado. É a função quadrática mais simples que existe, é essa y igual a x ao quadrado. Ou então f de x igual a x ao quadrado. Mas poderia ser algo como, por exemplo, assim, y igual a 5x menos x elevado ao quadrado. Isso aqui também é uma função quadrática. Ou poderia escrever assim, f de x também é uma função quadrática. Ok? E agora o que nós queremos saber é como é a cara do gráfico de uma função quadrática. É isso que a gente vai ver e vamos começar com uma função bem simples, que é justamente essa função que você está vendo aqui. Ou seja, como que é o gráfico de y igual a x ao quadrado? Olha só, para essa função y igual a x ao quadrado, como ela é a primeira, nós vamos atribuir alguns valores para o x. Vamos encontrar qual é o y correspondente. Vamos marcar os pontos nesse sistema de coordenada para a gente ter uma ideia de como é o gráfico. Mas
o que nós queremos é que você se liberte desses pontinhos. Vamos lá, olha só, eu tenho aqui uma lei de associação que fala assim, que o y é o x elevado ao quadrado. Como é que a gente faz, então, para poder fazer o gráfico dessa função? Uma função onde o y é igual a x ao quadrado. Então, o jeito mais tranquilo de você começar, né, para você iniciar os trabalhos, você poderia realmente colocar aqui, ó, vários valores para x, né, e encontrar o seu y correspondente. Você vai colocar aqui, ó, o valor que você escolheu para x e o y que você vai ter a partir desse valor que você escolheu para x. Vamos colocar alguns valores aqui, olha só. Agora o y é para ser o x elevado ao quadrado. Então no caso de menos 3, quando você pegar o menos 3, se você pegar aqui o menos 3 e elevar ao quadrado, você vai encontrar mais 9, não é verdade? 3 ao quadrado dá 9. Se você colocar esses pontos aqui agora, cada um com seu correspondente, então, por exemplo, o correspondente do menos 3 é o 9. Então, eu vou ter aqui o ponto menos 3, 9. O 3 é transformado em 9. Se você marcar agora esses pontos aqui nesse sistema de coordenadas, olha só, menos 3 com 9. Aqui está o menos 3, ali está o 9. Olha o pontinho que você vai obter aqui. Menos 3 com 9 dá esse ponto. E depois o 3 com 9. Olha lá, o 3 com 9. Você percebe que tem um jeitão aqui? Muito provavelmente, se você pegasse aqui, por exemplo, o 2,5, 2,5 dá 6, alguma coisa, você iria encontrar um valor mais ou menos aqui assim, ó. A mesma coisa se você pegasse aqui o 2,5, ele ficaria mais ou menos por aqui assim. Pronto! Aí está. Não ficou para dizer assim, nossa, como ficou bonito esse gráfico, mas esse é o gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado. O nome desse gráfico é parábola. Depois a gente vai ver que parábola não basta ser essa coisa parecida com o U. Tem algumas características que uma curva, para ser chamada de parábola, tem que ter, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora. O que eu quero fazer agora é levar vocês para um programa de computador onde a gente possa ver isso aqui com mais pontos e ver outras características. Eu quero falar com vocês a respeito de outras características desse gráfico. Então vamos lá? Tá vendo? Olha só para você ver, ó. No menos 3 você tem o 9, no menos 2 você tem o 4, no menos 1 tem o 1. Tá igualzinho estava lá, né? Aqui, por exemplo, nós poderíamos dar um passo menor. Por exemplo, 0,5, por exemplo. Então, de meio em meio, eu ando com o x. Ó, x igual a 0, para x igual a meio, para x igual a 1, para x igual a 1,5. Mas a gente pode diminuir esse passo aqui mais ainda, né? Se você diminuir ele mais ainda, olha aqui, ó, tá vendo? E se você diminuir mais ainda, olha só o jeito que ele fica. Então, esse gráfico que você está vendo aqui, ele é o gráfico de uma parábola. Na verdade, você não está vendo o gráfico ainda, você está vendo os pontinhos, né? São alguns pontos por onde o gráfico passa. Para você ver o gráfico, eu vou marcar aqui essa caixinha, ó, aí você vai realmente ver o gráfico da função. E aqui eu vou mandar retirar os pontos. Olha só, a gente pode fazer isso. Mandamos retirar os pontos. E é isso que você está vendo aqui, é o gráfico da sua função f de x igual a x ao quadrado. Certo? Agora, veja bem, o que eu queria que você reparasse aqui é o que é o papel de cada um dos parâmetros. O que o C é responsável, o que o B é responsável, o que o A é responsável. Primeira coisa que eu queria que você reparasse é o que acontece se no lugar do A, o A, quem que é o A? O A é o coeficiente do x quadrado. O que acontece se você mudar esse coeficiente para menos 1 ao invés de ser mais 1? Olha só o que acontece. O gráfico agora tem a concavidade dele voltada para baixo, né?
a boca dele agora fica voltada para baixo. Então, quando esse A é negativo, a concavidade é para baixo, é tipo um U, né? Um U de cabeça para baixo, assim, ó. Isso é quando o A é negativo. Quando o A é positivo, você coloca aqui o A igual a 1, aí esse U fica para cima, né? Concavidade para cima, concavidade para baixo. Então, isso é com relação ao sinal do A. Mas você poderia, por exemplo, ter ele positivo, mas com um número maior, né? Um número maior ali, ó, aqui, ó, 4,8x², 5x². O que vai acontecer com o seu gráfico? Ele vai ficar mais espremidinho, né? Vai ficar mais espremidinho. Quanto maior for esse valor do A, mais ele estica, né, para cima, mais rapidamente. E quanto mais perto de zero você ficar, olha só, quanto, ó, 0, 2, 0, 1, 0 não pode, né, porque vira uma reta, não é verdade? Ó, 0, 3, vamos colocar manualmente aqui. Vamos colocar aqui 0, 1, olha aqui como é que ele ficou. Se você, ao invés de 0,1, colocar 0,01, olha aí, ó, ele vai ficando cada vez mais aberto. Então, vai lembrando aí o que é a característica de cada uma dessas coisas, hein? Então, se o A for positivo, concavidade voltada para cima. A negativo, concavidade voltada para baixo. E do mesmo jeito aqui, ó, se eu aumentar o valor desse A e fizer ele ficar um número negativo, mas com módulo próximo de zero, vamos supor, ao invés de aqui 0,2, vamos supor que eu colocasse menos 0,1, e vai ficando cada vez mais aberto, ó, menos 0,01, mais aberto ainda. Então, o que o A controla? O A controla essa abertura, né? Ele vai ser mais aberto quanto mais perto de zero ele estiver. Ele vai ser mais fechadinho, vai ser aquele Uzinho mais fechadinho se esse A for um número maior, né? Se você colocar o A aqui a 30, por exemplo, você vai ver que ele vai ficar assim, né? Sobe muito rápido ali. Isso aqui então é o que o A controla. A negativo, boca para baixo. A positivo, boca para cima. Entendeu isso aí? Agora vamos lá. O A eu já sei, o A mexe com a concavidade, né? Assim, concavidade para cima, A positivo, concavidade para baixo, A negativo. Agora, tem uma outra coisa que eu preciso saber, os outros parâmetros, né? O que cada um controla. Eu penso que esse C aqui, você não vai ter problema de entender. Sabe por quê? Porque quando você pensa assim, ó, ax² mais bx mais c. Esse C está sozinho, não tá? O que acontece se você fizer o x igual a zero? Vai dar o C. Então veja assim, tá vendo? Ó? Aqui está 1x². O C, na verdade, minha gente, ele vai dizer para você onde é que o gráfico cruza com o eixo Y. Então, tá vendo aqui o que eu mexi no C aqui? E olha o que aconteceu, ó, tá vendo aqui que é 1,7? Se eu aumentar um pouquinho aqui, ó, vai chegar uma hora que eu vou chegar onde? No 1,7. O C, ele indica onde que o gráfico cruza com o eixo Y. Então, você colocou lá o C igual a 3,8, pode ir lá, ó, que o gráfico vai cruzar com o eixo Y exatamente em cima do 3,8. E se for negativo? Mesma coisa. Quer ver? Vamos colocar agora um valor de C que seja negativo. Ó. Desce, ó, desceu, tá vendo aqui? Menos 1,5. Menos 1,5 é o lugar onde o gráfico cruza com o eixo Y. Então você já sabe duas coisas. Você já sabe o A mexe na concavidade. Se é negativo, concavidade para baixo. Se é positivo, concavidade para cima. E o C? O C indica onde que o gráfico cruza com o eixo Y. Tá certo? Então, o valor do C, 0,7, ele cruza com o eixo Y no 0,7. Ah, então o C agora ficou negativo, ficou menos 2,3. Tudo bem. Ele vai cruzar com o eixo Y no menos 2,3. Então, grave isso. O C indica o local onde o gráfico vai cruzar com o eixo Y. Agora vamos lá.
E o B? O que é que o B indica? Vamos ver aqui então. Quando o B é zero, você pode reparar aqui que o B estava sendo igual a zero. E no caso, esse bico aqui de baixo, né? Se você colocar o A negativo, ele vai ficar para cima, vai ser o pico aqui, né? Esse pico tem um nome, chama vértice. O vértice da parábola, quando B é igual a zero, ele fica bem em cima do eixo Y. Quando você coloca o B diferente de zero, o vértice, que é esse ponto aqui, né, mais alto, quando a parábola tem a concavidade voltada para baixo, ele é o mais baixo assim, né, quando a parábola tem a concavidade voltada para cima. Esse vértice, ele sai do eixo Y quando você não está com zero. Agora vamos entender o que é que o B significa? Veja bem, quando você mexe com o B aqui, está vendo que o B é positivo? Olha o aspecto do gráfico na hora que ele cruza com o eixo Y. Aí você vai reparar aqui, ó, nesse caso, vamos colocar aqui. Se o B for positivo, olha lá para você ver, ó. Se o B for positivo, o gráfico cruza com o eixo Y na parte da parábola que está crescendo. Observa que se o B for negativo, olha aqui para você ver, ó. Se o B for negativo, ele cruza com o eixo Y na parte da parábola que está decrescendo. E se o B for zero? Se o B for zero, ele passa pela parábola no vértice. Mas se eu mudar a concavidade dela? Tudo bem, mude. Você vai ver que se você mudar a concavidade, se o B for positivo, o gráfico cruza com o eixo Y na parte crescente do gráfico. E se for negativo, ele cruza com o eixo Y na parte decrescente. Então o B ele vai indicar se o gráfico cruza com o eixo Y na parte que cresce ou na parte que decresce. Certo? Entendeu aí o papel de todos os parâmetros do A, do B e do C? Pois é disso que a gente precisa para fazer esboços de gráficos. Vamos ver alguns que a gente já consegue fazer? Vamos lá. Primeira coisa, eu sugiro que você faça essa análise olhando da direita para a esquerda. Ou seja, comece marcando aqui o C. O C é esse termozinho que está sozinho aqui. Quando eu falo C, eu estou, na verdade, fazendo referência àquela forma geral, que é ax² mais bx mais c. Eu estou fazendo referência a essa forma. Então, quando eu falo assim, ó, o C igual a 3, nós já vimos ali atrás, né, faz pouco tempo que nós vimos que o C, ele na verdade indica o local onde o gráfico cruza com o eixo Y. Então, esse gráfico cruza com o eixo Y onde? No 3, que é esse que você está vendo aqui. Depois, eu tenho aqui que o B é negativo. O B é menos 5. O B que eu falo é o coeficiente do x. Então, isso quer dizer que ele vai cruzar aqui com o eixo Y na parte do gráfico da parábola, né? Na parte da parábola que decresce. E depois, então esse aqui, ó, esse B aqui, ele indica isso, que vai passar na parte decrescente. E o A? O A indica que a concavidade é voltada para baixo. Então é de se esperar um gráfico mais ou menos parecido com esse aqui, ó. Então veja que eu já tenho uma informação sobre como que é o gráfico. Ele tem concavidade para baixo, ele passa, cruza com o eixo Y no 3 e cruza na parte decrescente. Viu como é que é simples? Então, olha só, eu vou colocar aqui agora uma situação que se você for atribuir valores ali para o x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, você vai ter muito trabalho. Agora, se você usar essas características que nós estamos falando, você vai conseguir ter uma ideia de como que é o gráfico. Quer ver só?
Mais uma vez eu volto a insistir. Começa pelo C. É o C que vai indicar para você o primeiro ponto importante. Você faz a análise desse jeito aqui. Então, a primeira coisa que você marca, o C. O que é que o C indica? O C indica o lugar que o gráfico cruza com o eixo Y. Ele cruza com o eixo Y no -3. Então, eu marco aqui onde é que está o -3. Ó. Eu marquei aqui, vamos supor que é aqui. Eu marco que o gráfico vai cruzar com o eixo Y aqui, nesse -3, aqui, ó, -3. Certo? Então, esse aqui está marcado. Aí você agora vai para o B. O B é o número que está à esquerda do X. E aqui é importante você saber o sinal dele. O sinal dele, ele não é positivo. Se ele é positivo, o gráfico vai cruzar com o eixo Y na parte crescente. O B indica aqui, ó, se ele é positivo, ele indica que ele vai cruzar com o eixo Y subindo. Aqui o B, ele era negativo, então cruzava com o eixo Y descendo. Olha aqui para você ver, ó. Cruza com o eixo Y descendo. Agora esse aqui não, cruza com o eixo Y subindo, porque é positivo. Tá vendo aqui agora também que o A é positivo? Quando o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, nesse caso aqui, a concavidade é para cima. Mas lembra que esse número aqui é um número menor do que 1? E quanto mais perto do zero, mais aberto o gráfico vai ficar. Então, esse aqui é de se esperar um gráfico mais ou menos assim, ó. Ele vai ser aberto, ele desce aqui um pouco mais e depois ele sobe. Então, aqui eu tenho a característica, o jeitão do gráfico. Então, ele tem essa cara. E eu estou fazendo esses rabiscos aqui, né, esses esboços, sem ficar atribuindo valores ali para o X. Agora, eu vou te mostrar uma situação que nós não vamos conseguir ainda resolver com o que a gente está colocando aqui para vocês. Nós vamos precisar de mais informações. Vamos lá? Então, agora vamos ver um exemplo onde apenas esses parâmetros não serão suficientes para você poder fazer o esboço do gráfico. Vamos supor que você está diante aqui, ó, do x² menos 5x mais 6. Então, e você segue as instruções que nós passamos, ou seja, começa a olhar a partir do C, depois você marca o B, depois você marca o A. Então, aqui a partir do C, você vem cá e fala assim, bom, esse gráfico cruza com o eixo Y no 6. Aí você vem cá e marca o 6, ó, ele vai passar pelo eixo Y no 6, beleza. E ele passa pelo eixo Y na parte decrescente aqui, né? Ele vai passar pelo eixo Y na parte decrescente. Você vem cá e faz uma marquinha aqui, só para você lembrar. Ele vai passar pelo eixo Y na parte decrescente. E aqui o A, o coeficiente do x², você não está vendo, mas ele é 1. Ali é 1x², né? Então, já que é 1x², o número é positivo, a parábola vai ter concavidade voltada para cima. Então, quando você vem para cá e olha isso aqui, você começa a se deparar com uma situação que você fala assim, espera um pouquinho, mas se ele tem a concavidade voltada para cima, passa pelo eixo Y no 6 e na parte decrescente, aqui ele poderia ser de três formas, né? Ele poderia ser apenas desse jeito, ó, né? Ele poderia ser uma parábola com a concavidade para cima, mas que não toca no eixo X. Ou ele poderia até tocar no eixo X, ele poderia vir aqui, tocar o eixo X e subir, né? Seria uma parábola com a concavidade voltada para cima, que apenas encosta em um ponto no eixo X. Ou ela pode descer aqui, ó, e cruzar duas vezes com o eixo X, né? Ele pode cruzar aqui em duas vezes. Mas então, diante de qual dessas situações é que nós estamos? Não é? Aí nós vamos nos deparar com uma situaçãozinha aqui que envolve a interseção do gráfico com o eixo X.
Lembra lá quando nós falamos das funções afins, né? Que o gráfico lá, no caso, tinha, era uma reta. Mas o jeito dele é assim, ó, tinha uma abscissa e a ordenada era a regra da função, que no caso aqui é x ao quadrado, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Não é isso? E um ponto que está aqui em cima do eixo x, ele tem o y dele, ele vale zero. Isso aqui vale zero. Então, se você pegar assim, ó, x quadrado menos 5x mais 6, você vai encontrar zero para esse ponto que está aqui. Agora, para resolver isso aqui, qual é a primeira coisa que a gente calcula? Não é o delta? Depois que você calcular o delta, aí você vai descobrir o valor do x. A propósito, o delta vai informar para a gente a quantidade de soluções que tem essa equação aqui. Se ela tem duas soluções, é quando o delta é maior do que zero, que seria essa aqui, ó. Se ela tem uma solução, que é quando o delta é igual a zero. Ou se ela não tem solução, que seria quando o delta é menor do que zero. Então veja, aqui no caso, para você calcular o delta, seria apenas assim, né? B ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que é 1, aqui é 1, né? E multiplica o C, que é 6. Então o delta aqui vai ficar 25 menos 24, que é igual a 1. Bom, delta calculado, aí agora a gente pode descobrir qual que é a raiz, né? Ou quais são as raízes. Mas uma coisa você pode ter certeza, ó, como o delta aqui é positivo, ele é maior do que zero, haverá duas raízes. E já que eu sei que vai ter duas raízes, eu já sei que o formato do gráfico, na verdade, é esse que eu estou tentando desenhar aqui, mas que a minha mão está uma tristeza. Eu não estou conseguindo fazer um desenho muito bonito. Mas veja, aqui eu poderia até encontrar quem são esses pontos aqui. Esses pontos aqui são chamados de zero da função. Para você encontrar o zero da função, basta você chegar aqui e falar assim, olha, o x... Então você acabou de descobrir aqui, ó, que o gráfico ele cruza com o eixo x no 2 e no 3. Então esse pontinho aqui, ó, ele é o 2 e esse pontinho aqui, ele é o 3. Para efeito de esboço, como nós vínhamos fazendo, apenas saber o sinal do delta já ajuda a gente a saber qual é a cara do gráfico, porque eu vou saber se ele cruza ou se ele não cruza. Se eu sei que ele cruza, eu posso terminar de fazer a continha para saber exatamente o ponto, não é? Deixa eu mostrar para vocês isso aqui agora lá no programa de computador, para você poder enxergar isso aqui, gravar isso aqui e não esquecer mais, tá? E olha que bonitinho, ele vai calcular o delta para você. E o que eu quero que você repare aqui, eu quero que você perceba, é qual é a relação entre o sinal do delta e o número de pontos que o gráfico cruza com o eixo X. Né? Aqui o delta é positivo, olha, ele cruza em dois lugares. Se você mexer aqui, por exemplo, ó, delta continua positivo, ele continua cruzando em dois lugares. Se você descer para cá, ó, tá vendo aqui, ó? Delta é negativo, o gráfico não cruza com o eixo X. Eu poderia mudar o valor do A aqui, fazer o A ficar positivo. Aí você vê que agora o delta já é positivo. Se você aumentar o valor do C aqui, ó, delta ainda continua positivo. Enquanto ele for positivo, o gráfico vai cruzar duas vezes com o eixo X. Mas na hora que ele passar a ficar negativo, olha aqui para você ver, o delta é menos 1,64, é um número negativo. Então você vê que o gráfico não cruza com o eixo X. Então entenda o seguinte, se o delta for positivo, o gráfico cruza com o eixo X em dois lugares. Se o delta for igual a zero, por exemplo, vamos colocar aqui, olha aqui para você ver, o que foi que o delta deu? Zero. O que aconteceu com o gráfico? Ele apenas toca no eixo X. Né? Ele apenas toca. Então ele não cruza com o eixo X. Quando o delta for igual a zero, o gráfico não vai cruzar, ele vai tocar o eixo X.
quando a gente quiser saber mais essa informação, né, se cruza ou não com o eixo X, a gente olha para o delta. Se o delta for zero, ele toca em um lugar só. Se o delta for positivo, ele toca em dois lugares. Se o delta for negativo, ele não encosta no eixo X. Entendeu? Vamos lá para ver agora um exemplo envolvendo o delta. Vamos supor que você está agora querendo fazer o esboço do gráfico dessa função. E é para ser uma coisa rápida, é uma coisa que você não vai pensar muito não, é para ser quase que automático. Começa a fazer sua análise do C para o A. Primeira coisa que você marca, olha, o gráfico cruza com o eixo Y no menos 4. Então, marquei aqui o lugar onde o gráfico cruza com o eixo Y, que é no menos 4. Certo? Bom, o que mais que eu vou marcar aqui? Eu vou marcar que ele cruza com o eixo Y na parte decrescente, porque o coeficiente do x é negativo. Então ele vai passar por aqui assim, ó, decrescendo, né, de cima para baixo. Agora isso aqui vai ser assim, sem encostar no eixo x. Vai tocar no eixo x e vai descer, ou vai tocar em dois lugares do eixo x? Como é que a gente vai fazer para descobrir isso? Olhando para o delta. Então eu venho cá calcular o delta, ó, que é b elevado ao quadrado menos 4ac. Então no caso aqui, b ao quadrado vai ficar menos 8 ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que é menos 3, que multiplica o c, que é menos 4. Então 8 ao quadrado aqui dá 64, menos com menos dá mais, com menos dá menos. Olha, eu nem sei exatamente qual que é o valor aqui, mas sei que esse valor é positivo, não é verdade? Esse valor aqui não é positivo, eu só preciso disso. Então eu sei que o gráfico ele cruza com o eixo x em dois lugares, porque o delta ele é positivo. Então nesse caso aqui é de se esperar um gráfico que tenha essa cara aqui, ó. Tá certo? Bom, e como é que eu descubro esses pontos aqui, ó? Esses pontos aqui são os lugares onde o gráfico vai cruzar com o eixo X. E eu já conversei com vocês, né? O lugar onde o gráfico cruza com o eixo X é o lugar que vai fazer com que o Y seja zero. Ou seja, em que lugar é que menos 3x² menos 8x menos 4 vai me dar zero como resposta? É esse lugar que eu vou encontrar. Aqui no caso, ó, você teria que calcular o delta. O delta já está praticamente calculado aqui, né? Quanto é que dá 64 menos 48? Deixa eu ver aqui, 64 menos 4. Aqui no caso você iria encontrar assim, ó, menos b, ficaria o quê? Menos esse aqui, ó, menos b, ficaria menos menos 8, daria mais 8. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Mas o delta é 16, né? Raiz quadrada de 16 dá o quê? Não dá 4? 4 ao quadrado dá 16. Dividido por 2a. 2a é 2 vezes menos 3, que dá menos 6. Dividido por menos 6, você pode simplificar isso aqui, né? Divide por 2 lá em cima, divide por 2 aqui embaixo. Ó, 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Menos 2/3. Então esse número aqui, ele é o menos 2/3, que é o que está mais perto da origem. E esse outro número aqui, ele é o menos 2. Então você tem o esboço do gráfico. E aí, como você tem agora aquele recurso que você vai poder acessar, né, para poder experimentar, aí você pode ir lá e ver, será que o gráfico é esse mesmo? Aí você coloca lá o A valendo menos 3, o B valendo menos 8 e o C valendo menos 4. Aí você vai descobrir se você acertou aqui no formato do gráfico. Vamos dar uma olhadinha lá? Olha aqui, ó, o A é menos 3. Tá vendo? Bom, minha gente, agora nós precisamos descobrir como é que a gente encontra as coordenadas desse ponto aqui, que é chamado de vértice. E isso é algo que nós vamos discutir na nossa próxima aula. E aí, não foi tão difícil não, né? Eu espero que vocês tenham entendido como é que você faz para poder fazer esboço de gráfico.
sem ficar jogando pontinho, pontinho, pontinho. Tá certo? A gente conseguiu isso nessa aula, tá ótimo. Vai com calma aí que a gente vai depois ver os problemas que já estiveram no Enem. Vamos fazer tudo bonitinho. Mas nesse momento é para a gente aprender isso. E eu não posso deixar de terminar aqui sem convidar você de novo para ser nosso ex-estudante. Então vem cá estudar com a gente, que você não vai se arrepender, tá bom? Inscreve no canal também, marca lá o sininho de notificações, para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira. Tchau!